Hoje, nossa conversa aqui, né? Talvez quero ouvir mais de vocês. Vamos definir algumas regras aqui do projeto, né? Como é que vocês estão? Se vocês quiserem, não sei se vocês podem ativar o microfone para a gente conversar. Vocês já montaram as planilhas, já dimensionaram os sistemas que a gente viu até agora? Vocês já chegaram a trabalhar nisso? Estão esperando o projeto? Porque como o projeto vai ser diferente daqueles dados, né, que eu passei para vocês, seria interessante ter a planilha pelo menos já estabelecida, né, para daí, na hora de fazer o projeto, já conseguir ter uma planilha correta, vamos dizer assim, né? Ter uma planilha já que funciona. Como é O disso? Diga lá, Brito. Vitor. Acho que como a gente já tem, bom, pelo menos eu tenho algumas planilhas da matéria de efluentes, então eu fui só acompanhando assim, mas não montei a planilha de novo, não. Tá. Mas eu estou Pode ser que você esperando o encontre. projeto mesmo também. Show, legal. É o que eu ia falar. Agora pode ser que você encontre algum problema nos parâmetros que você adotou para esgoto quando você for adotar para um efluente industrial. Mas aí, como você já conhece a planilha, já sabe os parâmetros, vai ser mais fácil de resolver. Sim. Legal. É isso mesmo. Mais Eu tô alguém? igual o Vitor mesmo, Brito. Eu fui acompanhando Certo. com as graduações, seguindo os passos, mas não cheguei a montar do zero, não. Tá. Show de bola. Perfeito. Eu tive Gabriela, que como é que tá? montar porque a minha do semestre passado estava um pouco bagunçada, que é do meu jeito. Aí por enquanto, eu fiz a lagoa facultativa, que eu tive dúvida no final, mas o senhor me ajudou. Eu terminei. Aí eu tô na última etapa do rodo, aí eu tô com dúvida de novo. Tá. Aí, se o senhor puder tirar minhas dúvidas, e o ASB eu não comecei ainda, porque é o que eu tenho. Quando eu fiz a matéria do senhor, foi a que eu tive mais dificuldade. Tá. Então, eu quero pegar ele com mais calma, dar uma estudada para começar a montar de novo. Não, tá jóia. Vamos ver suas dúvidas assim. Deixa eu passar aqui pelo Jean também. Jean, você tem alguma... Como é que está o teu andamento aí nos exercícios, no que a gente já fez, no que foi dado? Professor, bom dia. Bom dia. Com essa pandemia aí, estou meio tumultuado no trabalho. Eu nem acabei de assistir as aulas ainda e não comecei os exercícios. Estou programando fazer isso no mutirão. Então eu não tenho dúvida porque eu não comecei ainda. Show. Não, beleza. É assim, quando a gente tem essas... Normalmente, como é que é num curso presencial? Só para explicar. Quem já fez matéria comigo já viu. Normalmente eu dou as 2 primeiras horas de aula explicando e depois eu deixo as outras 2 horas a gente trabalhando em sala, porque eu sei que a nossa vida é tumultuada, né? A gente chega em casa, tem 1000 outras coisas, outras matérias, então a gente acaba fazendo muita coisa em sala. Mas infelizmente na situação atual não tem o que fazer, né? O que fazer é exatamente o que a gente está fazendo. Mas tudo bem, não tem problema. Hoje eu vou então ver essas dúvidas aí de quem tem as dúvidas. Vou passar para vocês a questão do projeto e que vocês vão entregar, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui só para a gente ver a questão do cronograma, só para a gente estar sintonizado. Então, estão vendo a tela aqui, né, pessoal? A minha tela com o Excel aqui, né? Sim, sim. Ó, Sim. a gente está nessa semana aqui, então. Eu até tenho uma dúvida, viu, professor? Apesar de não ter feito os exercícios, eu acredito que esse seminário do dia 4 tem que ser apresentado todo mundo junto, né? Sim. E talvez eu daria prioridade para apresentar o seminário, sabe? Certo. É que agora o negócio vai ficar curto o tempo, né? Então, assim, semana que vem já é o seminário e na outra já é o nosso projeto. Só que como é um projeto só, na graduação normalmente eu deixo 15 dias, que é o tempo que eu vou deixar para vocês trabalhar. Hoje a gente vai definir os temas, mas vão ter que trabalhar um pouco nesse período também, além do seminário, senão vai ficar muito corrido. Então, assim, uma dica que eu dou é
além do seminário, tentar fazer pelo menos exercício, senão vai chegar na última semana, vai ficar super apertado. Isso aí é a experiência Tá bom. de alguns anos. Mas é aquilo, né? Sabe os compromissos e sabe a capacidade. Então a gente só dá a dica só com base no que a gente já fez os outros semestres aí. Mas assim, estamos tranquilo, temos tempo, não tá nada desesperador. Tanto é que eu não quis já passar o projeto pro começo, porque senão a gente passa o tema e já começa a cabeça a ferver, porque tem um seminário, então deixei para passar hoje, porque vocês já receberam os artigos do seminário, já mandaram para Gi, né, para mim. E aí vocês já estão pensando nisso, e agora vamos pensar no projeto. Então, assim, para ficar cada coisa na sua caixinha, para não tumultuar e a gente ficar perdido. Alguém pediu a palavra, né? Alguém falou alguma coisa? Foi o Marcos que pediu? Eu ouvi alguém comentando ou não? Acho que fui eu. Ô Brito, daí hoje você já vai separar um tema para cada um, para a gente já trabalhar, então. Exatamente, isso mesmo. Eu vou, pelo que eu tô vendo aqui, vocês me ajudam também, tá, pessoal? Porque como eu não peguei do início, acabou que a Gi começou a turma, tudo, eu tenho uma lista aqui dos alunos matriculados. Eu quero que vocês verifiquem se é isso mesmo. A Flávia, ela falou que ela não poderia participar hoje. A Bianca tá por aqui, ela já conversou comigo, ela tá participando das aulas, mas ela não tá aqui agora, né? Deixa eu ver aqui, Bianca não está. Então, aí a Gabriela tá aqui. O Jean. A Kátia, eu acho que acabou de entrar, né, Kátia? Deixa eu ver. Isso mesmo. A Kátia acabou de entrar, o Marcos tá aí. Sandro, não. A Tainá eu vi aí, o Vitor tá aí. Então, essa aqui me avisou, a Ana Flávia. A Bianca, ela tá participando, né? Só me ajuda aí a lembrar, pessoal. Acho que ela tem participado, né? Sim, né? Sim. Tá ótimo. Sim. O Sandro também? Sandro Dias Souza? Sandro, eu não sei. O Sandro, acho que até agora eu não entrou em contato e acho que não participou de nenhuma aula. Alguém sabe, pessoal, informar? Não conheço. Bom, pelo que eu percebi, eu acho professor, eu acho que na matéria de seminários, ele está presente, sim. Mas na sua eu também não me lembro. Tá. Será ele tá no grupo nosso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele tá no... Deixa eu checar aqui. Mas eu acho que ele tá, sim. Bianca, Jean, Gabriela, Kátia... Eu acho que ele não tá. Não tá, não. Ele não tá, gente. Será que ele não tem conta ou será que... Nem no de seminário dele não tá. Qual que é o nome mesmo? Sandro. Sandro Dias de Souza. Eu confundi com o Silvio. Ele não tá nem no seminário mesmo. Não tá também em seminários, né? Não. Mas não tem problema. O que a gente tem que ver agora é a questão dos projetos. Que vocês preferem? Na verdade, assim, eu acho que sempre é bom trabalhar em grupo, trabalhar em mais de um para conseguir otimizar aí as ideias e tirar a dúvida um do outro. Mas com relação a essa pandemia, eu não sei se é mais fácil, se é melhor cada um fazer no teu tempo. Então aí eu poderia fazer em dupla ou individual. Então aí tá aberto. O que vocês preferem? Nessa lista aqui, vamos ver aqui. A Ana não tá? A Bianca não tá hoje também. Eu posso perguntar depois para ela. A Gabriela, se chegaram a conversar sobre isso, você prefere fazer sozinho o trabalho? O Jean, a Kátia, o Marcos, a Tainá e o Vitor? Eu prefiro fazer individual, até pela distância também.
Tá, eu imagino, pela questão de logística, inclusive, né? Por mim, eu prefiro fazer em dupla. Em dupla. Aliás, assim, se for uma coisa mais complexa, eu prefiro fazer em dupla, porque a parte do AutoCAD, a minha, eu acho que em uma semana não vai sair. Tá, Eu vou ter aí que eu tenho uma aprender notícia boa para dar para praticamente do vocês, zero. então. Eu não exijo AutoCAD nesse curso. O que eu exijo é o dimensionamento e como é que eu posso dizer? Tipo um layout de como ficaria o processo. Não com um projeto de AutoCAD com corte e planta, assim, justamente porque não dá tempo. Então, assim, é uma matéria muito rápida, a gente vê cada semana um processo, então não daria tempo. Então, assim, o que eu exijo? É um dimensionamento completo e tipo um fluxograma mesmo. Olha, aqui funciona assim, entra tanto, sai tanto, daqui vai para o outro sistema que entra tanto, montando pode ser na forma de um fluxograma ou representando as unidades, mas não necessariamente o projeto, o projeto de AutoCAD. Então, uma notícia boa para vocês. Isso aí não teremos tempo para isso. Então, tomar bastante cuidado que já vai dar um puta de um trabalho a questão do dimensionamento. Porque você vai ver, pegar um efluente aí com uma DBO de, sei lá, dos 2.000, 3.000, você vai ver que é diferente dimensionar, as lagoas ficam gigantes, aí vocês vão ter que repensar nesse tamanho, de repente nem vale a pena, vocês vão ter que pensar num outro processo, enfim. Mas é esse o desafio de trabalhar com efluente industrial, tá? Então vamos lá. Eu acho bacana, às vezes, trabalhar em dupla, independente do AutoCAD ou não, é justamente para essa troca, né? De repente, ter essa troca e as pessoas conseguirem uma ajudar a outra com relação a dúvidas. Mas, eu entendo a situação de cada um. Então, o Marcos prefere dupla. Eu vou ter que dividir a tela aqui. Então, o Vitor, o Marcos dupla, o Vitor individual. Alguém escreveu a Kátia dupla. A Gabriela falou também que prefere dupla, né? O Jean escreveu alguma coisa? Eu não vi. O Jean precisa escrever individual. Perfeito. A Tainá escreveu aqui, deixa eu ver, prefere dupla também. Então o Sandro não tá aqui, e a Bianca e a Ana não estão na aula. 1, 2, 3. Bom, então temos 4 alunos aqui presentes que preferem dupla. Então vamos montar as duplas. Então vamos lá. Gabriela e opa. Querem me falar uma dupla, querem conversar aí no grupo, seria bacana a gente montar já. Eu e o Marcos, a gente já estava conversando que a gente está fazendo, a gente meio que é uma parceria que deu certo. Aí se quiser colocar nós dois. Perfeito. E aí pode ser então a Kátia e a Tainá? Beleza? Feito então. Então, Gabriela, Marcos, Tainá, Kátia, Jean individual, Vitor individual, a Ana, a Bianca e o Sandro eu não sei. Vou perguntar para eles no grupo lá. Vamos decidir então, pessoal, os temas. O tema também é livre. É um projeto de uma estação, de uma empresa. O que seria bacana aqui? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência ou tem alguma empresa que vocês teriam interesse em entender como é que seria um sistema de tratamento. Por exemplo, Brito, eu tenho um amigo que tem um laticínio, eu acho que seria bacana eu fazer que de repente um dia pode ser que ele venha precisar. Não, tem um cara que tem uma empresa, sei lá, uma indústria de bebidas, uma cervejaria.
Eu queria, então, tem que ser temas assim. Então, cada grupo vai ter um tema de um sistema. Então, se vocês tiverem já em mente algum sistema de alguma empresa que vocês queiram trabalhar, já vão me falando, porque a gente já vai estabelecendo o que cada projeto o que cada aluno vai projetar. A Tainá já viu uma indústria de tintas. É interessante. Acho que vai ter dificuldades, porque talvez a maior parte do processo de uma indústria de tinta vai ser físico-químico. E é uma coisa que a gente não viu no curso, né? Por estar numa parte mais biológica. Mas eu aceito o desafio. Se você falar que está interessada, eu acho que o desafio é esse mesmo. É você buscar, ver concepção e tentar achar a melhor opção. Tá travando? Tá travando para todo mundo, pessoal? Então vamos lá. Vou esperar a conexão estabilizar. Eu acho que voltou, pessoal. Minha conexão caiu. Confirma aí para mim se voltou tudo certo. Legal. Minha conexão caiu. Faz parte. Tainá, a questão da indústria de tinta eu acho uma ideia muito boa. A ressalva que eu fiz é o seguinte: por ser uma indústria de solvente, que vai usar grande parte dos processos que vão ser utilizados para esse tipo de empresa são físico-químico. Então vai ter um preliminar físico-químico, mas nada também que vocês não consigam desenvolver. Eu acho que aí está o desafio. O desafio na pós-graduação é esse: é vocês buscarem, às vezes, soluções que a gente não conseguiu ver, mas que vocês têm capacidade de desenvolver. Então, eu acho que vai ter suas dificuldades, mas é uma indústria que é bem bacana da gente conhecer. Então, se vocês toparem o desafio, já coloco aqui. E é bacana que se você tem uma demanda, alguma coisa assim, né? Os outros também. O Vitor quis falar? Vitor? O Brito, aí a gente escolhe a indústria que a gente quer trabalhar ou vai ser uma indústria para todo mundo com reatores diferentes? Então, cada dupla ou cada aluno é um projeto diferente. Então, cada um é uma indústria. Então, vão ter várias indústrias aí. Você tem alguma em mente? Então, eu estou pensando aqui, eu pensei em alguma coisa relacionada a batedouro, mas acho que não dá muito certo, né, para saber qual que é porque não tem um negócio muito certo, né, é de demanda, né? Mas eu acho que é bacana. Um abatedouro, por exemplo, abatedor pode ser de bovino ou de aves, tem bastante coisa na literatura. E aí você especifica: olha, meu abatedouro é de tantas cabeças a dia. E aí vocês vão ter como base para fazer o projeto. Então acho que eu vou ficar com a batedouro então mesmo. Tá. Batedouro. Professor, Diga. empreendimentos tipo frango assado, grau, é muito simples? Não seria desse nível? Seria um nível maior? Não. É um nível bacana da gente pensar. Tipo, você vai ter o problema ali de não ter ligação, né, com coleta de esgoto. Então você vai ter que pensar no sistema em função do fluxo de pessoas. Vai dar um trabalhinho também, mas eu acho que é essa a ideia, pessoal. A ideia é dar trabalho mesmo. A ideia é vocês ir um pouco além do que um slide que eu apresento em aula. Então, super válido. Pode ser então, professor. Fechado. Empreendimento dessa espécie. Como é que você denominou? Só para eu colocar aqui? Acho que é um sistema de restaurante e lanchonete, né? Tratamento isolado do sistema
Eu vou por posto abastecimento. Isso. Aí a gente já sabe o que se trata, né? Deixa eu ver se minha gravação... Parece que minha gravação parou, gente. Brito, o que você acha de um laticínio? Laticínio é ótimo. Então, o Gabi pode ser. Pode ser, Gabi? Tá. Uhum. Então, eu vou colocar aqui. Marcos aqui. Laticínio. É com I aqui ou com E? Nunca sei. Faltou então. A Tainá vai ser, sim, sem problemas. Deixa eu ver, Tainá. Kátia, acho que. Professor do trabalho de seminário será apresentado direito 6. É isso? É isso, Kátia. Esse vai ser o trabalho do seminário que será apresentado? Não, Kátia. Esse aqui vai ser o trabalho referente ao dia 18, que é a apresentação dos projetos. Seminário referente ao artigo. Só que vai ser apresentado também na forma de seminário, tá? Só que não vai... É um seminário mais simples, apresentando o dimensionamento, a concepção de sistema. Então, é um seminário um pouco mais... É uma apresentação de projeto, né? Tainá, pode ser. Pode ser, então, amanhã vocês me passam. Então, e aí eu vou pedir no grupo. Eu vou colocar aqui só para deixar registrado. E, de repente, os outros aí, alunos já vão saber que existem esses projetos. Então, eles vão pensar em outros. Pô, bacana. Isso de tinta batedouro, aí vão faltar outros 3. Aí vocês me falam amanhã que eu já mudo essa planilha aqui, tá? Então, já vou fazer o seguinte agora, ó. Vou mandar isso aqui no grupo. Mandar lá no grupo, já que a gente já resolve essa situação. Beleza, pessoal. Bom, vamos então para as dúvidas? Alguém entrou depois que a gente comentou que hoje vai tirar as dúvidas? Eu acho que a Kátia tem dúvida, legal. A Gabi tinha falado também, então você quer começar, Gabriela? Depois eu vou vendo uma por uma. Você quer mostrar uma planilha? Eu consigo deixar você mostrar sua tela, caso for necessário, ou se você quiser, eu tento fazer um rascunho aqui nessa lousa aqui do lado. Vamos ver o que sai. Acho que não tem necessidade de mostrar, não. Tá. Você sabe, não tem. Eu tô um pouco... O meu volume de tanque de aeração deu muito grande. Eu não sei se está certo. Isso em qual? No loads ativados. Então vamos lá, para vocês terem uma noção. Eu vou compartilhar minha tela, senão vai ficar difícil. Compartilhando. Ó. Um tanque de aeração do loads ativados. Quanto que deu o meu aqui? Isso aqui é o loads ativados. Então, os dados, eu escolhi. Isso aqui são todos os dados de entrada, tá? Então, pode ser que mude de acordo com o que vocês adotaram. O meu tanque de aeração deu mais ou menos 3.528 metros cúbicos. Então, o meu deu 134 mil. 134 mil. Tá. É
alguma coisa muito errada. Tem algum parâmetro que tá... Então, vamos lá. Eu vou clicar na minha fórmula aqui, a gente vai vendo. Então, o que eu considerei aqui? Primeiro, a vazão, tem que transformar ela em metro cúbico dia. Certo. Porque a idade de lodo está em dia, o KD está em dia, o Y está em... Não, o Y não tem unidade, mas a idade de lodo, né, tudo está em dia. Aí eu usei a entrada, unidade miligrama por litro, que é igual ao grama metro cúbico, então metro cúbico vai cortar com metro cúbico. A saída, C30. Foi depois de ter calculado a minha DBO dissolvida, então o que entrou de total menos o que saiu de dissolvida vai ser o que realmente vai ser removido. Tudo isso vezes C10, que é a idade de lodo. Aí fecha tudo isso divide por 1 mais C11 KD vezes de novo a idade de lodo. Fecha tudo, multiplica pelo C9, que é concentração de biomassa no reator, também 3.000 gramas metro cúbico, a unidade vai dar na mesma. O valor aqui vai dar na mesma nas duas unidades. Tudo isso multiplica pela vazão, E2. Onde foi o problema que você acha? O problema que eu acho é que esses 3.000 ali, eu não considerei. Você lembra? Vou mostrar aqui a equação. Que essas horas... Mas é que eu não achei ele no projeto. O CX? Então, o meu CX, ele deu, que eu calculei, 2,7. Isso, mas aí temos um problema, ó. Então vamos lá. Vocês estão vendo o slide aqui, né? Ó. Então, esse CX... se você calculou ele. Se você calculou ele, é porque você adotou um TDAH, certo? TDAH tá na fórmula aqui, não tá? Eu adotei um TDAH. Então, se você adotou um TDAH, o TDAH é volume por vazão. Aí você isola o volume e acham qual que é o volume do tanque por essa fórmula. O que você não consegue é, com essa fórmula, você calcular o CX e um desmembramento dessa fórmula, você achar o volume. Porque para você achar o volume, você depende do CX, tá vendo? Então, o que a gente fez aqui, não sei se você vai lembrar da aula, é que esse TDAH, é que eu não consigo escrever aqui, tá? Senão eu escrevi. Esse TDAH aqui, ele é volume dividido por vazão. E quando eu coloco esse volume por vazão e jogo o volume aqui para cima, e a vazão passa aqui multiplicando e o CX passa aqui dividindo, fica essa fórmula, ó. Volume aqui, vazão multiplicando, CX dividindo. Então calma, eu tinha... Pode falar. Não, ou a gente adota um CX nessas faixas aqui e calcula o volume, ou a gente calcula o CX, mas para calcular o CX a gente adota um TDAH, que nos primeiros slides a gente estabeleceu mais ou menos para um reator de lodos ativados convencional, de 4 a 10, TDAH aqui, de 6 a 8 horas, tempo de tensão hidráulica. Tá, então nesse caso, para eu achar o volume do meu tanque de aeração, eu vou adotar um CX dentro daquelas faixas. É uma possibilidade. Você adota o CX, joga ele aqui e calcula o volume. O que você fez não está errado. Se você quiser fazer a continha aí, é só, em função do TDAH que você calculou, você põe TDAH igual volume por vazão. Você vai ver quanto que vai dar o volume. Não vai dar esse volume que você calculou, vai dar um volume menor. Vai dar bem próximo, inclusive, ao que eu adotei, eu acredito. Ao que eu calculei, né? Você entendeu a situação? São duas formas de a gente chegar. Ou calcula o CX ou adota CX. Então, eu vou mudar, na hora de calcular o CX, eu vou colocar
Eu vou colocar o TDAH de volume por vazão. Isso. Esse TDAH aqui, ó. Tá vendo? Da fórmula do CX? Vai dar 312? O quê? Isso. Ó, eu vou fazer diferente. Espera um pouquinho. Não, tá errado. Eu vou chamar aqui, eu vou carregar uma apresentação. Porque eu consigo desenhar nela, senão eu não vou conseguir. Aqui, ó, o senhor falou para mim que para eu achar o TDAH, eu tenho que calcular o volume pela vazão, certo? TDAH, volume por vazão. Perfeito. Tá. Aí eu vou usar a minha vazão em metro cúbico por dia, vai ser aquela de 10.368, dividido aliás, perdão. Qual que vai ser o volume que eu vou colocar para achar o TDAH? Aí que tá. Você vai usar qual fórmula para calcular o volume? Você vai adotar um TDAH ou você vai usar a fórmula que calcula o volume que você adota um CX? Tem essas duas possibilidades. Eu vou carregar aqui o slide e eu vou conseguir fazer melhor aqui, tá? Porque desenhando é mais fácil, montando. Eu só voltar aqui. Ah, tá projetado aqui, né, pessoal? Pessoal, vou desligar minha câmera que ele fica mais pesado quando fica com o webcam, tá? Ele fica mais... A internet fica mais rápida. Ó. Estamos na fórmula. Então, essa fórmula, esse TDAH aqui, a gente pode adotar. Se a gente ver os slides anteriores, a gente pode adotar um TDAH dentro da faixa que a gente estabeleceu. Você adotou para fazer o cálculo de CX de quanto? Só o seu caso. Quanto que foi? Hoje eu tenho um TDAH de 7. 7 horas, certo? Isso. Perfeito. Feito isso, vocês calcularam e chegou num CX de quanto? 2,69. 2,69. Qual que é a unidade disso? Na verdade, 690 miligramas por litro? Peraí. Miligrama. Não. Eita. Ó. É 2,9. 2,9 você já está em miligrama por litro. Não, ele tá com problema por causa disso aqui, ó. TDAH que você adotou 7 horas, certo? Isso aqui dá, ó, se a gente ver o que entra na fórmula, ó. É dia. Então substitui ele aqui. Vamos ver as unidades, tá? Pra gente não confundir. Idade de load é em dia. A vazão, metro cúbico dia. O KD, e esse aqui tá certo. A unidade de CS é grama metro cúbico, que é o mesmo valor de miligrama por litro. Então substitui isso na sua fórmula, por gentileza. Tá, vou passar o TDAH para dia. Só dividir por 24, né? A quanto que dá que eu coloco aqui. Vai deu 0,11. 7 horas e 0,11? Deu 0,11. Ah, não, o CX, já fiz direto. Aqui dá 0,30 de TDAH. 0,3 dias.
Tá, isso daí tem um probleminha na fórmula, tá? Tem algum probleminha na fórmula. Deu 64, o CX deu 64,62. O TDAH deu 0,3, é isso mesmo. Aí o meu CX deu 64,62. Ele não pode dar isso. Quanto que é a idade de lodo que você está adotando? Ó, faz a seguinte conta no Excel. Ó. Sei lá. Quanto que está adotando o Y? Ah, 0,6. CS0. 400 menos o CS final deu quanto? 3 pouquinho, mais ou menos? Ah, Brito, achei meu erro. Todos os meus CS0 eu adotei como 20. Não como 400. Ah, então pode ser isso. Tá. É 400 menos quanto? Bom, o meu, na minha planilha aqui, deu uma CS solúvel final de mais ou menos 3,75. Tá tudo errado, meu. Pode passar para outra pessoa que eu vou ter que refazer tudo desde o começo. Tá, mas eu vou terminar aqui. Vezes o teta C, qual foi a idade de lodo que você adotou? 7 dias. 7. Aí fecha tudo isso, aí divide, abre 2, 1, aí, KD. Quanto que você adotou de KD? Meu KD 0,08. 0,08 vezes o que você adotou de 7, né? Fecha. Vezes o TDAH que você adotou de 0,3. Essa é a formulinha que vai calcular o CX, tá? Depois você vê no vídeo que eu vou disponibilizar, você monta ela para os seus dados, tá? E você vai ver que vai dar certinho. E aí, feito isso, chegou no CX. Aí, como é que eu calculo o volume do reator? Então, o TDAH é igual ao volume por vazão. A gente isola, então, a vazão, né? Vazão, o volume, né? O volume é igual TDAH vezes a vazão. E aí, atentar as unidades, isso aqui tem que dar unidade metro cúbico. E aí não vai dar esse número absurdo que você falou que estava aparecendo. Entendeu? Mas aí, então, para calcular o CX e o meu volume, eu vou usar um TDAH adotado para os dois? Na verdade, exatamente. Se você quer calcular o CX, você adota o TDAH. E por definição, TDAH é volume por vazão. Então você já tem um volume. Mas, se você não quer adotar um volume, quer calcular, aí você pode ir no próximo slide aqui, que fala o seguinte, ó. Se eu pego aquele TDAH e falo que ele é volume por vazão, então eu tiro esse TDAH daqui, ele é volume por vazão. Então imagina, volume dividido por vazão. A vazão passa multiplicando aqui em cima, e o volume daqui eu vou jogar no CX, e o CX eu passo aqui dividindo. Só para eu conseguir calcular o volume. Só que nesse caso, o meu, então, volume é calculado com essa fórmula. Só que eu não consigo calcular o CX. O CX vai ter que ser adotado. E como é que eu adoto o CX? Está aqui embaixo. Um luz ativados convencional de 1.500 a 3.500 miligramas por litro. Sim ou não? Entendi. Beleza? Essas concentrações aí tá me deixando maluco. Porque, nossa senhora, é CS0, CS particulado, CS solúvel, CS...
Eu fico doido. Eu vou te falar uma coisa, a gente ainda faz o dimensionamento de um jeito muito simplificado. Se a gente for levar ao pé da letra o sistema completo do nodo desativados, gente do céu, a gente fica maluco. Existe uma forma 10 vezes mais difícil de projetar. Mas vamos no simples, porque entendendo isso, quando você for pegar um projeto mais elaborado, que envolva todas as variáveis, a gente consegue desenvolver sem maiores problemas também. Mas tem que entender, porque a gente está fazendo basicamente o dimensionamento vindo do balanço de massa, né? Tudo isso está vindo do balanço de massa que a gente viu já nas aulas passadas. Certinho, Brito. Obrigada. Isso é verdade. Kátia, você quer apresentar? Você quer mostrar uma planilha? Você quer falar? Dá para fazer as duas coisas, tá? Você ir falando, mostrando os cálculos que você fez, ou só falando. Ótimo, explicar a relação L sobre B. Vamos lá. Deixa eu abrir o outro slide aqui. Legal. Eu vou ir para o outro aqui. Então vamos pensar na nossa lagoa com esse formato aqui, tá? O que seria o L? O L a gente normalmente chama de o comprimento dele. O comprimento dessa lagoa. Opa. E o B a gente chama a largura dessa nossa lagoa. Quando eu falo que uma relação L dividido por B, sei lá, é igual a 3, dá um exemplo aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Que L, resolvendo a equação, tá? L é igual a 3 vezes B. Certo? Se o L é igual a 3 vezes B, vamos pensar então na área da lagoa. A área da lagoa vai ser L que multiplica B. A área lado vezes lado. E isso, então, sabendo que o L é igual a 3B, vai ser igual a 3 vezes B, que é o L, vezes B de novo. Com isso, eu calculo que meu B é igual, calculo ele, com essa equaçãozinha. Porque eu sei que a área, na verdade, vamos fazer o seguinte. Então, a área vai ser igual a 3B ao quadrado. Então, isolando aqui, o B vai ser igual ao quê? Raiz, né? Raiz quadrada da área dividido por 3. Sim ou não? Conseguiu entender até aqui? Ah, meu pai. Tá. Eu faço as caixinhas muito pequenas. Então, na última linha eu tenho que... Eu tinha aqui, né? Vou escrever de novo. Que B vai ser igual a raiz quadrada, no caso, né? Da área dividido por 3. Se o meu B é isso, quanto que é o meu L? O L é igual a 3B. L vai ser igual a 3 vezes o valor de B, que é a raiz
Nossa, raiz. Isso. Na verdade, é exatamente isso. 3 vezes o valor de B, na verdade. Eu não vou escrever de novo. 3 vezes o B. E o B a gente já viu aqui em cima o que ele é. É isso que representa esse L sobre B. É uma forma da gente calcular, então a gente sabe que ele vai ser ter um comprimento maior do que a largura. Acho que ficou claro, né? Vamos aguardar. Se tem alguma outra dúvida, Kátia? Ficou claro? Ah, tá. Se você olhar nas aulas lá, é que na verdade, como eu dou isso na sequência, na graduação, acho que acabou passando isso. O LB é aquele LB que vocês viram no slide lá, das anteriores, é que normalmente eu dou primeiro a aerada facultativa e depois eu dou a aerada mistura. Mas os dois são os mesmos valores que a gente pode adotar de LB. Aí deu uma travada, faz parte. Esses bugs que dá aí faz parte mesmo. Legal, pessoal? Entenderam essa situação? E com relação ao talude, vocês entenderam também? Isso é uma coisa interessante. Por mais que vocês não vão ter que fazer o projeto, de repente quem adotar lagoa, né, vai ter que pensar no talude dela. É uma coisa que normalmente dá problema. Então, assim, vamos pensar, isso aqui é a planta da minha lagoa, né, vendo de cima, e vamos pensar nela vendo, então, um corte, né? Então ela vai sair daqui, vai ser alguma coisa assim, né? Tá, então eu vou só explicar aqui para de repente se surgir dúvida. Então essa aqui é a profundidade da lagoa, né? Que vocês já calcularam, inclusive. Aí, às vezes eu falo, ó, o talude L sobre B é 1 para 2 ou 1 para 4. Então, o que isso quer dizer? Para cada 1 metro que a gente desce, anda 2 na horizontal, né? Então, vamos pensar o seguinte. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que essa nossa lagoa aqui, ela tenha 100 metros, não, menos, vai, 50. 50 metros de comprimento. E ela tem uma profundidade, uma lagoa, 3 metros. Então ela tem 50, aqui, vamos só para a gente colocar 50 por 30, vai. 50 por 20 metros. Então essa é a nossa lagoa. Vamos fazer de conta que essa é a nossa lagoa. Tem 3 metros e tal. Vocês concordam comigo que essas dimensões aqui, quando eu falo e projeto ela, né, se eu multiplicar 50 vezes 20 vezes 3, vai dar o volume da lagoa, que é o que vocês estão calculando. Mas esse volume, vocês concordam comigo que não seria o volume de uma forma geométrica dessa aqui? Seria o volume de alguma coisa assim, né? Ó.
Então, quando a gente faz lá, a área da base vezes a altura, acha o volume da lagoa. Ou ao contrário, né? Calcula o volume, adota uma altura e acha a área. Você concorda? Vocês concordam que eu estou dimensionando algo desse tipo aqui? Estão me acompanhando, pessoal? Sim ou não? Vocês concordam? Então, que eu... Só que aí vem a pergunta. Uma lagoa, ela é nesse formato? Não, uma lagoa ela tem talude. Ela tem esses lados aqui. E como é que a gente faz, então? Se ela tem esses lados, como é que a gente faz para projetar ela de forma adequada, então? Entenderam o problema? Então aí que vem a ideia de a gente trabalhar da seguinte forma. Vamos pensar, então, nessa lateral da minha lagoa. Eu vou fazer o talude dela. Então ela tem 3 metros aqui de profundidade, certo? Eu vou traçar uma linha. Aqui eu acho que não tem linha tracejada, mas eu vou traçar uma linha aqui. Eu vou esperar que a minha internet dê uma bugada, eu acho. Vou esperar voltar para não ficar travando. Tá dando um problema. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que voltou agora. Voltou? Tá. Vamos pegar aqui, ó. Opa. Uma linha pegando metade da minha profundidade da lagoa. Então, se aqui tem metade da profundidade, aqui embaixo, essa altura aqui vai ser 2,5. E essa... Opa, 2,5 não, né? Se ela tem 3, vai ser 1,5. E aqui metros. E aqui em cima também. 1,5 metros. Então, as dimensões dessas alturas aqui. Dessa parte e dessa aqui. Para somar 3, que é a altura aqui que a gente viu. A profundidade da lagoa é 3. Como é que a gente faz para resolver esse problema, então, pessoal? Meu, talude, ele é... Vamos adotar um talude de 1 para 2. Só para ficar mais fácil. Adotei. Beleza. Se eu adotei esse talude, vamos pensar nesse lado da minha lagoa aqui. 1 para 2 quer dizer o seguinte. Se eu subo 1 metro, eu tenho que andar 2 na lateral. Isso quer dizer, é 1 na vertical para 2 na horizontal. Vamos pegar então o meio da lagoa. Se eu subir 1, eu ando 2. E se eu subo 1,5, quanto que eu tenho que andar para cá? Vou esperar vocês responderem. 3. Perfeito. Então, se eu subo 1,5, aqui eu ando 3. Então, eu vou fazer uma linha aqui, que vai representar, no caso, 3 metros. Ou seja, eu conecto esse ponto até aqui, eu tenho um talude da minha lagoa, 1 para 2, subi 1,5, ando 3, parte do meu talude. Aí, vocês concordam que aumentou um certo volume da minha lagoa? Se eu tenho essa lagoa no formato desse prisma aqui, no momento que eu crio um talude, eu estou aumentando todo esse volume da minha lagoa, porque esse talude ele vai se estender por toda a lagoa, né? Ele vai ficar por toda a extensão da minha lagoa, ele vai vir aqui, ele vai lá na outra parte e tal. Então vai aumentar o volume da minha lagoa. Só que eu não quero aumentar, porque eu já projetei ele para aquele volume específico. Então o que, que a gente faz? Faz o talude aqui na parte de baixo. Do mesmo jeito. Se eu vou descer 1,5 metros aqui, quanto que eu ando? 3. Venho aqui, ando 3 metros. Se eu faço isso, eu ligo então desse mesmo ponto até o final aqui, e eu tenho
o meu talude desenhado da minha lagoa. Então, vocês estão vendo? Aqui eu perdi esse volume na minha lagoa, só que aqui em cima eu ganhei esse mesmo volume na minha lagoa. Então, quando eu faço essa continha, a minha lagoa está exatamente com o mesmo volume. Exatamente com o mesmo volume. Vamos ver se eu consigo apagar. Ó. Tá vendo? Aí o lado da minha lagoa ficou perfeito aqui, ó. Faço isso para todos os lados da minha lagoa. Para essa lateral dela, faço isso. Para essa outra, faço isso. Para essa face também. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for fazer o projeto dela e for apresentar, essa minha lagoa, que eu dimensionei ela de 50 por 20, na verdade, quanto que ela vai ter de dimensão na superfície e qual vai ser a dimensão do fundo dela? Porque vai ser diferente, não vai ser mais 50 por 20. 50 por 20 é quando eu faço o primeiro projeto dela. Se não vai ser mais 50 por 20, eu quero que vocês me respondam. Quanto que vai ser? Com esse exemplo que a gente está dando. Eu quero saber, então, quanto que vai dar na minha superfície, quanto que vai dar aqui no meu fundo essa dimensão. Fundo 44 e superfície 56. Conseguiram entender? Se eu tenho ela retangular 50, vai aumentar de 3 de cada lado, 56. No fundo, eu tenho 50. Eu vou tirar 3 de cada lado, 50 menos 6, 44. Perfeito. A mesma coisa para essa lateral, tá? Se eu tenho 20, quanto que eu vou ter na superfície e quanto que eu vou ter no fundo? Então, 20 mais 6, 26. E no fundo, 20 menos 6, 14. Essas são as dimensões da sua lagoa. Deu para entender, pessoal? Isso aí é uma dúvida que é recorrente todo semestre, por isso que eu já estou passando para vocês. Vamos lá. Tô aguardando aqui. Tô vendo o pessoal digitando. Se quiserem falar também, tá? Às vezes é mais... Beleza. O Marcos tem uma dúvida. Vamos lá, então. Deixa eu só aguardar com relação a essa questão da lagoa. Se alguém tem alguma pergunta e tal, a gente já vai e passa para outro. Não. Perfeito. A Tainá entendeu. Acho que o Jean entendeu também. A Kátia, acho que deve ter entendido também, né? Porque ela manifestou sim aqui. Ótimo. Marcos, vamos lá. Você quer compartilhar a planilha? Você quer só me falar? Fica à vontade. Não, Brito, é mais ou menos assim, ó. Eu peguei o seu roteiro para dimensionar, aí lá no passo 8 ele fala para calcular a massa de oxigênio necessária por dia. Após isso, calcular a vazão de ar. Aí fala para verificar em catálogos a eficiência de transferência de oxigênio dos difusores de ar padrão e no campo. Certo. Só que onde que eu acho esses catálogos? O que eu tinha pegado no semestre passado não tá, não achei mais e não vale também. Tá. Tô com um pouco de dificuldade de achar. Tá bom, entendi. Eu queria dar um pause aqui na gravação, porque eu vou abrir um catálogo aqui. Beleza.